Oi, bem-vindos ao meu canal do Saúde em Marketing. Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de marketing digital para profissionais da saúde. Hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima, é a minha contadora, Lorena Torre. Obrigada pela sua participação aqui, Lorena, no nosso canal, para falar sobre contabilidade na área da saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas, muitas dúvidas que os profissionais da área da saúde têm, mas que a gente vai ter o prazer de falar sobre isso aqui. Conta um pouco pra gente, Lorena, da sua experiência, assim, quanto tempo que você trabalha com contabilidade, como é a gama dos seus clientes? Ó, a gente tem 14 anos já de contabilidade, eu já tenho 7 anos que eu trabalho com a área da saúde, a gente está se especializando cada vez mais na área da saúde. E hoje, mais ou menos uns 70% dos nossos clientes são da área da saúde, sejam eles profissionais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que a gente dá auxílio nessa área. E a gente já tem, eu sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em contabilidade, fiz alguns cursos, principalmente para a área da saúde, que muitas pessoas não sabem, mas a Receita Federal e outros órgãos, eles dão cursos pra gente, para determinadas áreas ou para determinadas atividades inerentes da contabilidade, e isso é uma coisa que me desenvolveu justamente em um desses cursos que foi para a área da saúde. A área da saúde, que é uma área muito carente de conhecimento, gente. Eu me incluo aqui totalmente. Nós da saúde, a gente conhece muito pouco sobre contabilidade, receita, despesa e tributos, a gente conhece muito pouco. Pensando nisso, a dúvida principal dos profissionais da saúde, Lorena, vale a pena ser CPF ou CNPJ? Não existe uma resposta pronta para isso, né? Normalmente, os profissionais que me procuram para poder fazer a abertura de um CNPJ é por uma demanda do tomador do serviço, principalmente por isso. Mas a gente faz um relatório para mostrar o que é melhor, assim como eu fiz para você, né? Como que é a melhor forma de atuar, se é pessoa física ou pessoa jurídica, vai depender das condições como que a pessoa trabalha. Então, exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa da área da saúde que recebe uma renda acima lá do imposto de renda, que é mais ou menos uns 6 mil, e que não tem despesas para a prestação do serviço, que é o seu caso, por exemplo, você trabalha com pessoas em casa, e aí a despesa que você tem não são despesas dedutíveis no imposto de renda, vale a pena ela se transformar numa PJ. Ela vai ter um abatimento aí de imposto, abatimento não, na verdade ela vai ter uma redução de alíquota de imposto de em média 10%. Pode até ser mais, a depender de como ela se enquadra, seja no Simples Nacional ou no presumido, porque existe algumas situações, inclusive, que a pessoa se equipara quando ela é uma clínica, ela tem um corpo um pouco maior de profissionais, ela se equipara a hospitais, que a gente chama, que faz um pedido de equiparação a hospitais, que é uma possibilidade que muita gente não sabe. Tem uma redução também de alíquota aí. Então, são N possibilidades. Então, não existe uma resposta pronta. É melhor pessoa física ou pessoa jurídica? Vai depender de como que esse profissional atua, como é a receita desse profissional, como é as despesas desse profissional e para quem ele presta serviço. Então o ideal, na verdade, para responder corretamente essa pergunta, é a pessoa fazer uma consulta com um contador, uma contadora, para realmente entender a situação específica dele. Sim. Ou um especialista da área tributária também, os advogados também da área tributária, eles têm um conhecimento assim bem amplo relativo a isso, mas uma pessoa especializada nessa área vai ser o melhor caminho para você procurar, para ver qual que é a melhor forma de atuar a cada caso. A cada caso, né? E muita gente na área da saúde, Lorena, tem pânico quando pensa assim, vou abrir uma empresa, ai meu Deus, o que precisa, quanto custa, então assim, pra gente dar meio que um passo a passo para esse pessoal, vamos começar a tirar essas dúvidas com o que precisa, o que precisa ter de documentação para a pessoa abrir uma empresa? A primeira coisa, você tem que ter um espaço, né? Um lugar para poder você estabelecer sua empresa. Vai depender de prefeitura para prefeitura. Então, aqui, para quem está vendo do Brasil inteiro, cada prefeitura vai ser de uma forma. Aqui na prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, eles permitem que você abra a empresa na sua residência, como que a gente chama de endereço fiscal, que é só para receber os documentos fiscais, as taxas e os comunicados dos órgãos.
E mesmo você atuando, por exemplo, dentro de hospitais e dentro da casa de outras pessoas, né? Ele permite que você tenha um alvará para isso, que você funcione dessa forma. Então vai depender de como que cada prefeitura vai lidar com isso. Geralmente, permite-se que seja em residência, a depender da atividade também, porque, por exemplo, se for uma atividade de consulta em que o cliente tem até você tem que ter todas as condições para poder atendê-lo, você tem que ter todas as condições para poder receber essa pessoa lá e tratá-lo como paciente, como deve ser. E nesse caso deve ir até mais além, né? Porque deve ter toda uma inspeção sanitária. Sim, existe alvará sanitário. Mesmo para aqueles profissionais que não prestam serviço, têm um endereço na residência, existe o alvará sanitário, a gente faz a solicitação, a depender da atividade, por exemplo, atividade médica. Então, eles exigem que tenha, eles fazem a visita da mesma forma para certificar de que você, quando você declara que você não presta serviço naquele lugar, que realmente você não presta serviço naquele local, ou eles vão para, se você presta serviço naquele local, para ver se está em condições de fazer atendimento. Tá, então, na verdade, varia muito de prefeitura para prefeitura. Isso. Mas a documentação padrão é mais ou menos... Sempre alvará de localização, alvará sanitário. Algumas situações vai necessitar também do alvará ambiental, mas em suma, o alvará de localização e o alvará sanitário são necessários. Agora, com a nova lei de liberdade econômica, algumas atividades foram isentadas de alvará de localização. Na verdade, eles têm um documento de dispensa. Nem todos os profissionais da área da saúde vão ter esse benefício, nem todos o que a gente chama de códigos de atividade vão ter esse benefício, mas alguns vão ter esse benefício, aí vai ficar só o alvará sanitário, exatamente. Né? E quanto custa para abrir uma empresa assim? Muita gente tem essa dúvida e esse pânico, né? Meu Deus, eu não vou abrir uma empresa porque precisa de muito dinheiro. Quanto custa realmente para abrir uma empresa? Olha, aqui em Minas Gerais, assim como as prefeituras, as aberturas de empresa elas vão variar. Se você for abrir somente como aquela atividade, por exemplo, um profissional médico, se ele for prestar serviço apenas de medicina, ele pode abrir ou na junta comercial ou no cartório. Porque o que acontece? No cartório ele é uma sociedade simples, ele é uma atividade intelectual. O custo vai ser um pouco maior, porque o cartório ele cobra um valor um pouco maior aqui em Belo Horizonte. Vai depender de cartório para cartório. Né? Mas se você for abrir na junta comercial, é uma média aí de uns R$900, porque você vai pagar o profissional de contabilidade para poder fazer essa abertura, pagar a taxa da junta comercial e o certificado digital, que aqui em Minas Gerais, esse processo de abertura ele foi facilitado e foi mais dinamizado através dos processos eletrônicos. Então, a gente precisa de um certificado digital, que é uma assinatura eletrônica, ele parece um pendrivezinho ou um cartão, que você assina, ao invés de fazer aquela famosa assinatura e reconhecimento de firma. Já em São Paulo, fica um pouco ainda mais barato, por exemplo, porque você vai pagar a taxa da junta, mas você não vai ter o certificado digital, que custa em média mais ou menos uns R$120 por sócio. Então, lá você reconhece a firma e entrega a documentação na junta comercial. Então, isso vai variar. E vai variar de profissional para profissional também. Às vezes o contador ele vai cobrar um valor um pouco maior, dependendo da demanda que ele tiver, ou do preço que ele cobrar, e outros profissionais vão cobrar um preço médio um pouco mais baixo. E essa assinatura digital, pelo menos aqui em Minas, tem que ser renovada, né? Exatamente. Esse custo aí ela tem que ser renovada de tempo em tempo. Você pode fazer para 1, 2 ou 3 anos. E aí, assim que ela estiver vencendo, é bom você renovar, porque ela não serve somente para poder assinar o documento. Ela serve para você acompanhar a sua vida fiscal perante a Receita Federal, serve para assinar documentos, que hoje, principalmente, o Tribunal de Justiça ele tem aceitado assinatura eletrônica. Então serve para outras circunstâncias fora da empresa. Exatamente. A Justiça também ela tem aceito muito a assinatura eletrônica em documentos comuns, porque existem alguns assinadores, inclusive fornecido pela Justiça, para poder você assinar o documento e ele ser válido e não precisar daquele reconhecimento de firma. Então, o certificado digital ele não é só para você fazer a abertura da empresa, como algumas pessoas pensam, mas serve também para poder assinar outros documentos. O importante é você conferir com o seu contador as regras da cidade, né? Porque não é uniforme no Brasil, né? Na verdade, é de estado para estado. São Paulo, por exemplo, existe a possibilidade de processo eletrônico, mas ainda existe a possibilidade de fazer o reconhecimento de firma também no contrato social. E quanto tempo demora, Lorena, assim, quero fazer minha empresa? Daqui a quanto tempo ela vai estar pronta? Assim? A legislação estabelece 5 dias úteis. A junta comercial daqui de Minas Gerais ela é bem ágil, assim, ela demora mais ou menos uns 3 dias. É bem rápido.
O processo mais demorado é a conquista dos alvarás. A abertura em si e a obtenção do CNPJ é bem rápida. O que demora é regulamentação em órgãos, por exemplo, os conselhos, Conselho Regional de Odontologia, CREFITO, que é o de fisioterapia, de medicina. Então, esses de nutrição, esses órgãos, eles são um pouco mais demorados, eles pedem mais ou menos uns 30 dias. Então, até você ter tudo regulamentadinho, demora mais ou menos uns 3 meses aqui. Que ainda tem outros lugares que podem ser ou mais rápidos ou mais morosos. Ah, entendi. E depois, então, que a empresa está montada, agora eu tenho o meu CNPJ, eu até fiz festa. Nunca tive o CNPJ, tenho o CNPJ agora. Depois que você tem o CNPJ, vem os outros trabalhos, né? Que agora você já devia, na verdade, estar fazendo esse controle. Está fazendo um controle financeiro, mas agora vem um controle que é mais visualizado. Então, qual que são os erros mais comuns dos profissionais da saúde na hora deles montarem o livro caixa deles? Na verdade, assim, a maior dificuldade é saber o que pôr e o que não pôr. Uhum. Então, assim, as despesas, principalmente, que são questões que falam, eu ponho despesa aqui, como é que funciona? Às vezes mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, então... Eu já falei disso, hein? Separar, já falei disso aqui. Abre, às vezes, a conta da pessoa jurídica lá no banco e aí começa a pagar as despesas da casa naquela conta. Não é bom fazer essa mistura, porque esse controle, para o contador, inclusive, é muito dificultado, porque a gente precisa contabilizar o que é da empresa. Então, aquilo que é da pessoa física, misturar, fica complicado para a gente poder fazer a contabilização e não é o correto. As normas contábeis e as normas que são estabelecidas para a contabilização não permitem que a gente faça essa mistura, né? Então, assim, o mais correto é divida um valor que você tem para poder você retire esse valor para sua conta de pessoa física e daí você faz as despesas pessoais. E as despesas da empresa, inerentes à empresa, são pagas pela conta da pessoa jurídica. Da empresa mesmo. Então, assim, o maior erro que existe é esse. Outro erro que é muito comum também, não fazer o controle de forma alguma. Então, só abrir o CNPJ, emite a nota fiscal e toca a empresa do jeito que tá. E aí a gente chama muita atenção. Uhum. Aqui na contabilidade a gente chama muita atenção, porque o cliente fica perdido e a gente também fica perdido, porque a gente precisa desse conjunto de documentos para poder fazer a contabilidade. Se ele não tem essa documentação para poder nos fornecer, a gente também não consegue fazer de forma que a gente chama de fidedigna e hábil para poder tomar decisões, né? Você vai olhar suas demonstrações contábeis e vai falar assim, olha, eu tenho tanto em caixa, eu tenho tanto em ativo, então eu posso tomar essa e essa decisão. Então, assim, é muito difícil quando você não tem uma contabilidade regular, você tomar decisões e também saber a quantas anda o seu negócio. Eu, inclusive, Lorena, eu fiz uma planilha, tá lá disponível lá no meu Linktree, lá do Instagram. Eu fiz uma planilha de organização financeira, na qual a pessoa, ela abre o Excel e ela vê assim, ao lado esquerdo é a minha empresa, ao lado direito sou eu. Perfeito. É justamente para você separar isso e você vai colocando toda essa organização financeira do que é despesa da sua empresa e do que é despesa pessoal. Da empresa você tira um salário e você tira uma parte dos lucros e o resto você separa. Na parte da empresa vai para uma conta, a sua parte pessoal vai para outra conta, outro destino. Tá? Exatamente. Então, já está lá disponível, se você não pegou, vai lá, não perde tempo. E essa questão você falou das notas, né, Lorena? Assim, muitos profissionais estão acostumados a dar recibo, solta recibo para tudo quanto é lado, né? E o que a gente tem que ficar atento na questão de emissão de recibo e emissão de nota depois que você abriu uma empresa? E como que a gente explica isso para o cliente, né? Primeiramente explicar para o cliente que a nota, ela tem a mesma função do recibo. Ela tem como comprovar na declaração que a maioria dos clientes, eles pegam o recibo principalmente para poder fazer o abatimento no imposto de renda. Daqueles profissionais que são abatíveis, como é o médico, o fisioterapeuta e o dentista. Então, a nutrição não é, não? Nutrição não. Infelizmente, ainda a nutrição não é abatível no imposto de renda. Porque isso eu coloco até como vantagem, sabe? Para quem tem essa dedução, eu coloco assim, uma das vantagens de você fazer fisioterapia comigo é que você vai conseguir deduzir o seu imposto de renda. Isso, a fisioterapia sim é abatível, mas a nutrição infelizmente ainda é uma luta dos nutricionistas, porque é uma área muito
importante. É a base da né? saúde. Né? Exatamente, é a base da saúde. A primeira coisa é que você coloca para dentro do seu corpo, né? Exatamente. Então, essa questão do recibo e da nota fiscal, eles têm a mesma função. Eles vão ter essa questão da dedução do imposto de renda. E o recibo, ele deve ser guardado caso você seja chamado à Receita Federal, principalmente. Então, tanto você como profissional, como o cliente, cada um tem que ter a sua via. Então, você que emitir a nota fiscal para o seu cliente, tem que ter a sua via e a do cliente. A mesma coisa para o recibo, ter a sua via e a do cliente. Detalhe para qual a via da contabilidade também tem que estar resguardada para a gente poder contabilizar. Então, essa questão de como orientar o cliente, ele não vai ter nenhum prejuízo. Falar, você está me prestando serviço como pessoa jurídica, eu não vou conseguir. Não, ele utiliza esse documento sim como forma de abatimento, né, nos pagamentos efetuados, na aba pagamentos efetuados do imposto de renda. A única diferença é que, ao invés dele colocar nos códigos lá como profissional, como pessoa física, que é médico no Brasil, dentista no Brasil, ele vai colocar clínicas e hospitais. Porque é o que é o classificado uma pessoa jurídica lá pelo imposto de renda. É considerado clínica ou hospital. Então isso é que você tem que orientar ele. Isso. Em vez de me declarar agora como médico, um profissional... Você não vai colocar o meu CPF, você vai colocar o CNPJ que está aqui na minha nota fiscal que eu tô te entregando. Então é isso que tem que ser, porque se ele colocar que ele estava acostumado, por exemplo, quando ele é um profissional de longa data com você. Sim. Um cliente que está de longa data com você. E aí ele te declarava como pessoa física e você se transformou numa pessoa jurídica, tem que alertá-lo, falar, olha, você não vai declarar mais com o meu CPF como você declarava, né? Você vai utilizar as notas fiscais e o CNPJ que eu tô te dando aqui, a nota fiscal. Então isso é a diferença, mas assim, em termos práticos, o funcionamento do recibo é o mesmo. Agora, lembrar, a questão do recibo e da nota fiscal, para o profissional que está dando, são funções diferentes, você vai declarar de formas diferentes e você pode fazer até um equilíbrio entre eles aí, né, que eu oriento. Olha, você pode declarar uma parcela como pessoa física, até a parcela dedutível, ou se você tiver despesas a abater, porque você também consegue fazer de forma legal uma redução do seu imposto a pagar no final do ano, ou imposto ao longo do ano também. Porque muitos profissionais aqui, principalmente os médicos, eles prestam serviço para hospitais como pessoa física e tem as pessoas jurídicas deles. Então, eles atendem das duas formas, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. E eles conseguem um bom equilíbrio na hora de pagar o imposto, justamente por essa forma de prestar o serviço. Claro que aquele profissional que presta serviço como pessoa física, gente, lembrando, tem que ter o cadastro de autônomo na prefeitura, tem que estar regularizado, porque na hora de fazer a declaração do imposto de renda, ele vai ver se você está recolhendo o seu INSS como profissional autônomo e se você está pagando o seu imposto sobre serviço, que é o ISS. Então, o profissional autônomo que estiver fazendo a prestação de serviço como autônomo e declarando, tem que ter o recolhimento do ISS, tem que ter o recolhimento do INSS e, além de tudo, estar regularizado perante a prefeitura, que é fazer o cadastro do autônomo e ter uma inscrição municipal. Mas o que deu para aprender aí de tudo também, Lorena, que tem que fazer uma avaliação caso a caso, né? Sim, uma avaliação caso a caso. Não é uma regra assim, eu vou dar recibo agora e depois amanhã eu dou uma nota pro outro fulano. Não funciona assim. Tem que ser casado com o contador para ele fazer as avaliações. Olha, gente, agora... Isso aqui dá para fazer, porque também não pode ser o que a gente chama de evasão, né? A gente não pode fazer uma forma de não pagar imposto e uma forma ilícita de fazer isso. Não é só negar. Não é só negar. É você se organizar dos seus tomadores de serviço para ver como que vai ser melhor para você poder fazer aquela prestação de serviço, né? Então, se é melhor como pessoa física, que esteja cadastrado, que esteja regularizado, e como pessoa jurídica, depender da demanda também, porque tem prefeituras que preferem que você preste serviço como pessoa física. Aqueles plantonistas que fazem os plantões esporádicos, eles preferem... Exatamente, então eles preferem contratar o que a gente chama de RPA, que aí recebe um recibo por autônomo, e você tem que estar cadastrado na prefeitura para isso. E alguns hospitais, por exemplo, que preferem que você faça a prestação como pessoa jurídica. E aí, se for como pessoa jurídica, você tem que estar regularizado da mesma forma e você vai ser emitir nota fiscal. Então, você vai ter as duas modalidades de declaração no imposto de renda. Não, tem que estar afinado com o contador, gente. Isso. Senão é o que eu já ia perguntar assim.
o que você diria para as pessoas ficarem atentas para elas não escorregarem no leão, né? Quais são os cuidados principais para a gente, profissional da saúde, não cair na malha fina, não fazer alguma bobagem, de repente se estrepar lá na hora da declaração do imposto de renda? Os erros mais comuns que eu vejo das pessoas que vêm aqui, que fizeram a declaração e aí caíram na malha, que os profissionais recorrem a mim para poder fazer correção, ou fazer recurso, ou fazer impugnação de processo, declarar despesas, por exemplo, no livro caixa maior do que as receitas, porque existe essa limitação. E aí declarar despesas que não existem, porque se você for chamado lá, ano passado teve uma operação da Receita Federal que pegou vários profissionais que declaravam no livro caixa despesas maiores do que realmente existiam. E aí eles vêm e cobram a multa e cobram o imposto que a gente chama de suplemento. Então eles fazem um suplemento daquele imposto que você deveria pagar. Então, um dos maiores problemas aqui tem sido esse, assim, das pessoas que declaram despesa maior do que tem ou do que realmente é permitido que você declare no livro caixa. Outra é não declarar em alguns clientes. Existe isso, não ter o controle, que é aquela questão, não declarar o cliente que pediu o recibo, por exemplo, que você fez como pessoa física. Entendi. Além de tudo, na pessoa jurídica também existe uma declaração que chama DMED. No início do ano agora a gente já fez as entregas de todos os DMEDs, que é a declaração médica. O que é a declaração médica? Aquelas pessoas que possuem pessoas jurídicas e que emitem as notas fiscais, a gente tem que pegar as relações de todas as notas fiscais que aquela pessoa emitiu e fazer a declaração de quem que foi aquele cliente. Então a gente coloca o CPF daquela pessoa, coloca o nome dela e o valor que ela te pagou ao longo do ano como pessoa jurídica. Então, existe essa declaração que chama DMED e ela é muito importante porque ela vai fazer esse cruzamento de dados. A pessoa vai pegar a sua nota fiscal e vai declarar lá como eu tinha orientado, né? A questão da clínicas e hospitais. E aí, o que vai acontecer? Você não declarou na DMED, ele vai confrontar com você. Falar, olha, esse cliente te pagou e cadê a declaração? Então, isso também tem que tomar cuidado, cobrar do contador que ele faça essa declaração médica, que é uma declaração muito importante e termina agora, no início do ano. Fevereiro agora? Então tem que ficar atento, procurar lá o contador. Vamos lá, DMED, partiu DMED. Para quem tem pessoa jurídica, tem que fazer o DMED. Tem que fazer o DMED. Lorena, para fechar aqui, eu tenho que confessar, quando eu cheguei para conversar com a Lorena no ano passado pra gente abrir a empresa, eu estava completamente perdida, eu não sabia absolutamente nada de contabilidade e ela me ajudou muito. Foi a pessoa que pegou na minha mão e falou, olha, você vai fazer assim, assim, assado, e agora a gente vai regularizar toda essa situação. Então, hoje eu tô tranquila. Tudo que ela me manda, olha, manda isso aqui, me manda esses dados, eu vou, repasso para ela, eu tenho uma perfeita assessoria. Mas qual que é a dica prática que você dá para as pessoas que estão assistindo, que não tem uma regularização ainda, não tem um contador, né? Ainda nem tem contador, e querem regularizar a sua situação na área da saúde? Assim, qual a dica prática para a gente regularizar a situação desses profissionais? Primeiro fazer um levantamento de como que é essa prestação de serviço, quais são os objetivos dela, como que vai ser esse faturamento, porque isso é importante, você provisionar, né, ver para frente de como que vai ser o seu faturamento, ter uma visão para frente de como que vai ser essa questão do seu faturamento e se organizar, procurar um bom profissional, procurar um contador, às vezes até uma pessoa também que é especializada na área da saúde. Existem muitos profissionais contadores que são especializados na área da saúde, para poder auxiliar nessa abertura e dar um direcionamento de qual que vai ser a melhor forma dele abrir, porque existem várias formas de instituição de empresa, existem algumas formas de tributação, então isso tudo vai influenciar com base nesse provisionamento de futuro, né, de ver como que você vai atuar e qual que vai ser sua receita, qual que vai ser as suas despesas e como que vai valer a pena. Esse profissional ele vai te ajudar e vai te dar esse direcionamento. Por isso que é importante vocês terem a tabela de Excel para vocês verem assim, nos últimos 6 meses a minha renda foi X, foi lá 5 e minhas despesas foram 2. Então, provavelmente daqui a 6 meses você pode aumentar isso, ou então você tem uma previsão para você falar com o contador e mexer. Como que a gente consegue, com esses dados, abrir uma empresa agora, né? Sim. Esse controle, esse acompanhamento é muito importante, documental, inclusive, ter uma pastinha que às vezes chega aqui,
gente com os documentos todos embolados, a gente sem saber como que a gente vai lidar com aqueles documentos. Então, ter uma organização dos recibos que dá, das notas fiscais que dá, das notas fiscais que toma. Então, por exemplo, comprou material para poder fazer a prestação de serviço. Que a gente... Existem vários, né? Gel, por exemplo, que é uma coisa muito comum, papel, até isso... Ter o controle desses documentos, dessas notas fiscais, para poder você fazer uma boa contabilidade e ter um controle bom, para poder você não se atrapalhar lá com a receita, que seja municipal, estadual ou federal. Ah, e uma coisa legal também que a gente ia esquecendo de falar é que curso e congresso é dedutível, né? Sim, no imposto, sim. No nosso imposto. Então, você que tem CNPJ ou é profissional liberal, você faz um curso, um congresso, você pode usar isso para bater no seu imposto. Sim, sim. Livros e alguns materiais também, porque eles falam que são materiais essenciais à execução da profissão. Então, se atualizar é essencial. Né? Então, uma das coisas que você consegue abater são os cursos que você se profissionaliza ainda mais, que você se aperfeiçoa. Ótimo, ótimo. Já temos ali para te passar. Eu quero agradecer a Lorena pela presença, pelos esclarecimentos. Eu espero que esse vídeo ajude muitos profissionais da saúde a saírem desse limbo e a realmente profissionalizar-se e a entrar com tudo para você cada vez mais só ganhar mais e não se importar com o imposto que você está pagando, porque você vai estar ganhando muito mais. Eu brinco com isso, que às vezes fala, eu não quero pagar imposto. Eu falo, mas quanto mais imposto você está pagando, quer dizer que seu faturamento está cada vez maior, né? Então, realmente, que o crescimento seja dessa forma, seja de forma legal e seja de uma forma tranquila. Isso aí mesmo, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos da Lorena para quem quiser procurar por ela. Ela atende em Belo Horizonte e em Minas Gerais, né? Sim. Toda Minas Gerais com a área da saúde, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Agradeço. Tchau.